Um pastor para realizar o que uma multidão não conseguiu realizar. A única paz de espírito. Texto para oração. Por que Jesus ensinou em parábolas? Lerei Parábolas de Jesus, página 22, o primeiro parágrafo. E ele tinha ainda outro motivo para ensinar por parábolas. Entre as multidões que se reuniam ao seu redor, havia sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos, herodianos e governantes, homens amantes do mundo, fanáticos e ambiciosos, que desejavam acima de tudo encontrar alguma acusação contra ele. Seus espiões seguiam seus passos dia após dia, para captar de seus lábios algo que causasse sua condenação e silenciasse para sempre aquele que parecia trair o mundo a si. O Salvador compreendia o caráter desses homens e apresentou a verdade de tal forma que eles não conseguiam encontrar nada com que pudessem apresentar seu caso ao sinédrio. Em parábolas, ele repreendeu a hipocrisia e as obras perversas daqueles que ocupavam altos cargos. Em linguagem figurada, revestiu a verdade de um caráter tão cortante que, se tivesse sido proferida em denúncia direta, eles não teriam ouvido suas palavras e teriam rapidamente posto fim ao seu ministério. Mas, enquanto escapava dos espiões, ele tornou a verdade tão clara que o erro se manifestou, e os honestos de coração se beneficiaram de suas lições. Ajoelhemo-nos e oremos para que estejamos em guarda e não nos tornemos insensíveis à verdade, como eram os fariseus, para que possamos ser honestos de coração e nos beneficiar da verdade que nos chega. Saudações às 12 tribos de Israel espalhadas nos 4 cantos da terra, graça e paz. Nosso tema de hoje é: um pastor para realizar o que multidão deles falhou em realizar. Vamos para Ezequiel 34, é o capítulo que estudaremos hoje. Ezequiel 34 versículos 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar os rebanhos? Lemos que Ezequiel teve uma visão de pastores egoístas, gananciosos e indignos. Agora, a primeira coisa importante é verificar se esses pastores egoístas viveram nos dias de Ezequiel, antes ou depois dele. Para encontrar essa informação, leiamos versículos 23 e 24, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Os pastores egocêntricos contra os quais o profeta é instruído a escrever serão substituídos por um único pastor, Davi. Quando isso acontecer, o povo de Deus terá apenas um pastor. Este, é claro, não pode ser o próprio Cristo, pois a inspiração nunca o chama de Davi, mas sim de filho de Davi. Visto que o povo de Deus sempre teve, e ainda tem, muitos pastores, a verdade se destaca, clara como cristal, de que o Davi dos versículos 23 e 24 ainda está por vir, e que os pastores aos quais a inspiração se dirige são, em particular, aqueles a quem Davi sucederá. Ezequiel, portanto, não teve uma visão dos pastores de sua época, nem daqueles de antes dela, mas dos pastores depois dela, o dia em que Deus levanta este Davi antitípico para alimentar seu rebanho faminto e negligenciado. O povo de Deus então não servirá mais aos estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, que eu lhe suscitarei. Jeremias 30 versículo 9. Aqui vemos que não apenas Ezequiel, mas também Jeremias, teve uma visão desta mesma verdade. Sim, todos os profetas. Ezequiel 37 versículos 24 e 25. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os cumprirão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre.
sendo este o acréscimo à mensagem do terceiro anjo, Primeiros Escritos, página 277, e sendo a mensagem do momento, consequentemente, o dia do reino davidiano está próximo. Voltemo-nos para Oséias 3 versículos 4 e 5, porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem imagem, e sem éfode, e sem terafins. Depois os filhos de Israel voltarão, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Os muitos dias estão quase no fim e o tempo para o cumprimento das promessas de Deus certamente está no limiar do nosso tempo. Ezequiel 34 versículo 3, comeis a gordura e vos vestis da lã, matais os que se alimentam, mas não apacentais o rebanho. No dia em que o reino for estabelecido, os pastores serão acusados de tirar tudo o que podem das ovelhas e de não cuidar delas. Isso não deve se tornar nossa prática. Versículos 4 e 5, não fortalecestes a doente, nem curastes a doente, nem ligastes a quebrada, nem tornastes a desgarrada, nem buscastes a perdida, mas com força e com crueldade a dominastes. E foram espalhadas, porque não havia pastor, e tornaram-se pasto para todos os animais do campo, quando foram dispersadas. Essa atitude descuidada por parte dos pastores está fazendo com que os leigos vaguem de um ismo para outro em busca de alimento espiritual e cuidado físico. Sim, eles vagueiam, por assim dizer, de uma colina para outra, muitos dos quais se tornaram figurativamente pasto para animais, ismos, porque não há pastor para cuidar das ovelhas, mas há tosqueadores para tirar a lã de suas costas e a gordura de suas costelas. Vergonhoso, de fato. E quem ousa se recusar a declarar o que Deus diz? Versículos 6 ao 10. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, o meu rebanho andou espalhado por toda a face da terra, e não havia quem as procurasse nem as buscasse. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que o meu rebanho foi entregue à presa, e o meu rebanho serviu de pasto a todos os animais do campo, porque não havia pastor, nem os meus pastores buscavam o meu rebanho, mas os pastores se apacentavam a si mesmos, e não apacentavam o meu rebanho. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e requererei o meu rebanho das suas mãos, e farei com que deixem de apacentar o rebanho, nem os pastores se apacentarão mais a si mesmos, porque livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não lhe sirva de pasto. Não nos enganemos mais. Deus não se deixa escarnecer. Ele não abandonará para sempre as suas ovelhas, nem manterá para sempre pastores indignos de confiança apacentando as suas ovelhas. Em breve, ele os dispensará e exigirá que prestem contas da sua infidelidade. Assim, o que uma multidão de pastores falhou em fazer, um só pastor, Davi, realizará, nas mãos de Deus. Versículo 13. E eu os tirarei dentre os povos, e os congregarei de outras terras, e os trarei para a sua terra, e os apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todos os lugares habitados da terra. Nos dias deste Davi antitípico, Deus reúne o seu rebanho de todos os países para onde foram dispersos e os traz para a sua própria terra. Deus não os deixará mais nas montanhas e colinas dos gentios. Então os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão, e constituirão para si um só chefe, e sairão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Depois disso, os filhos de Israel voltarão, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Oséias 1 versículo 11 capítulo 3 versículo 5. Versículos 11 ao 16. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, buscarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia nublado e escuro.
E as tirarei dentre os povos, e as congregarei das terras, e as trarei para a sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, ali se deitarão num bom aprisco, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Apacentarei as minhas ovelhas, e as farei deitar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas destruirei a gordos e fortes, eu os alimentarei com justiça. Deus prometeu que, onde os pastores não forem leais, Ele mesmo tomará conta do rebanho. Deus nunca tornou o rebanho totalmente dependente de instrumentos humanos. Mas os dias da purificação da igreja estão se aproximando rapidamente. Deus terá um povo puro e verdadeiro. Na poderosa peneiração que em breve ocorrerá, seremos mais capazes de medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que sua paz está em sua mão e que ele limpará completamente a sua ira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, versículo 17. Quanto a vós, ó rebanho meu, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre gado e gado, entre carneiros e bodes. A inspiração agora se afasta dos pastores e fala ao rebanho, aos leigos, e adverte que existem dois tipos de gado, duas classes de leigos, carneiros e bodes. Este é, portanto, um aviso para eles, e não devemos deixar de declará-lo, e eles não devem deixar de ouvir e agir. Por esta mesma razão as saudações oportunas são publicadas e espalhadas como as folhas do outono. Versículo 18. Parece-vos pouco que tenhais comido bons pastos, mas deveis pisar aos pés o resto dos vossos pastos? E que tenhais bebido das águas profundas, mas deveis sujar o resto com os vossos pés. Parte do gado é acusada de ser seletiva, de comer e beber apenas o que lhe agrada e de pisotear o restante. Aceitam qualquer verdade que lhe seja agradável, mas rejeitam o restante. Citaremos aqui um exemplo. Meu trabalho tem sido muito desanimador, pois tenho visto que o que Deus planejou não foi realizado. Esses irmãos tomaram esta posição, cremos nas visões, mas a irmã White, ao escrevê-las, as escreveu com suas próprias palavras, e creremos na parte que pensamos ser de Deus, e não daremos ouvidos a outra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 234. A repreensão, ó vós, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, que repousou sobre os dois discípulos, é um desafio para cada um de nós. Nenhum de nós é tão grande quanto o Senhor, mas ele creu em tudo que os profetas escreveram. A plena crença nos profetas é o que engrandece o povo de Deus. Aqui se vê que todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Lucas 14, versículo 11. Bem, eu, por exemplo, não questiono nada do que Deus falou por meio de seus profetas. Sei que ele não mente, que ele é perfeitamente capaz de dirigir os escritos de seus profetas, que ele não faz promessas vãs, que ele é capaz de cumprir tudo o que diz, que suas profecias nunca falham. Aceito as promessas de repreensão tão prontamente quanto as promessas de elogio. Estudo meus deveres, conforme estabelecidos por ele, com tanto prazer quanto estudo as promessas de glória. Versículo 19. Quanto às minhas ovelhas, elas comem o que pisastes com os vossos pés e bebem o que sujastes com os vossos pés. O verdadeiro povo de Deus, os verdadeiramente grandes, aceitam aquilo que os chamados sábios pisoteiam com os pés. Versículos 20 e 21. Portanto, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Por que empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes com os vossos chifres todos os doentes, até os espalhardes? Há uma classe de membros da igreja que empurram de lado e de ombro aqueles de quem não gostam, geralmente aqueles que não são do mesmo tipo arrogante que eles. Estes receberão sua punição.
E aqueles que são assim maltratados jamais devem se sentir magoados, jamais devem desanimar, pois deles é o reino, contanto que não empurrem e empurrem os outros. Os céticos e os dispersores terão sua recompensa. Versículos 22 ao 25. Portanto, salvarei o meu rebanho, e ele não servirá mais de presa, e julgarei entre gado e gado. E suscitarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e farei cessar as feras da terra, e elas habitarão seguras no deserto e dormirão nos bosques. A situação atual, tanto entre o ministério quanto entre os leigos, logo terá que cessar. Os transgressores não mais se misturarão com os obedientes. Os hipócritas e sinceros não mais caminharão juntos. O povo de Deus não mais será obrigado a ouvir todo o vento de doutrina. Não mais será negligenciado, nem abandonado ao sofrimento e ao medo. Uma vez que agora estamos face a face com a inspiração e somos informados sobre a diferença entre o certo e o errado, ficamos sem um manto para nos esconder. Podemos agora escolher inteligentemente entre servir a Deus ou servir a nós mesmos e aos homens, confiar em Deus, estudar sua palavra por nós mesmos, ou confiar nos homens, deixar que outros a estudem por nós e nos digam o que é verdade e o que é erro. Podemos agora decidir deixar o preconceito nos controlar ou abrir nossos corações para que a verdade encontre abrigo nele. Podemos agora ser como objetos escuros num canto, ou como luzes brilhantes no topo das montanhas. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos converterem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. Versículo 26. E farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção, e farei descer a chuva no seu tempo, haverá chuvas de bênçãos. Frequentemente cantamos a canção Haverá chuvas de bênçãos, mas agora depende de nós, podemos tê-las ou fugir delas. Aqueles que aceitam tudo que Deus dá, todos os profetas escreveram, sobre eles as chuvas cairão. Somente aqueles que resistiram à tentação na força do poderoso terão permissão para participar da proclamação dela a mensagem do terceiro anjo quando ela se tiver transformado no alto clamor. The Review and Herald, 19 de novembro de 1908. Versículo 27. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo, e os tiver livrado das mãos dos que o serviam. Haverá chuvas de bênçãos, e também uma grande colheita. Isso acontecerá quando as ataduras do nosso jugo forem quebradas, quando formos libertados das mãos daqueles que servem a si mesmos em vez do rebanho. Versículos 28 e 29. E não servirão mais de presa para os gentios, nem os animais da terra os devorarão, mas habitarão em segurança, e não haverá quem os espante. E lhes suscitarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem levarão mais a vergonha dos gentios. Deus não somente livrará seu povo das mãos de irmãos infiéis e cruéis, mas também os protegerá de serem presas dos pagãos e dos ismos. Versículos 30 e 31. Assim saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Deus não abandona o seu rebanho. Ele os chama ternamente de meu rebanho e os assegura de que ele é o seu Deus. Ele, sem falta, designará um pastor para realizar o que uma multidão de pastores não conseguiu fazer. Agora é a sua oportunidade de se banquetear com carne no tempo certo, às mãos do pastor escolhido por Deus, ou morrer de fome com as palhas das mãos de uma multidão de pastores.